confesso que eu fiquei com medo depois. Eu comecei a chorar tanto, eu quase nem choro. E aí eu liguei para minha irmã e falei, eu não quero mais fazer isso, eu vou desistir. E ela, mas por quê? Eu não sei mais o que eu vou falar, parece que minha cabeça virou uma bagunça e eu não quero mais falar. E eu fiquei tão perturbada com isso e não sabia mais o que falar. Hoje de manhã eu acordei 5h30 da manhã, pensando, o que eu vou falar? Porque quando ela estava me discipulando, ela uma vez perguntou o que a gente tem para falar. Ela falou um testemunho, se a gente tinha alguma coisa, algum testemunho. Eu disse que não. O que eu vou falar? Não tem testemunho não. Ela falou um monte de coisa da vida dela e eu, nossa, nunca fiz nada disso. E hoje, como eu aceitei Jesus, como eu tenho Deus na minha vida, eu entendo que tudo é um testemunho. E aí hoje eu percebi o quanto foi difícil eu escolher uma coisa para poder falar. E hoje de manhã, orando, desesperado, Deus, o que você quer que eu fale? Porque eu não quero falar qualquer coisa. Não é assim, eu chego aqui e falo qualquer coisa. Tem que ser alguma coisa que me marcou. Alguma coisa que eu aprendi, alguma coisa que eu senti e alguma coisa que eu vou passar para vocês. Amém. E aí, eu lembrei que essa semana Deus me lembrou, né, na verdade. Não sou nada, tudo. E aí eu lembrei que assim que eu estava me convertendo, meu pai me ligava reclamando para mim da minha irmã. Nossa, mas a sua irmã vai demais para a igreja, lê a Bíblia o dia inteiro, passa o dia ouvindo hino, você é assim? E eu falei para ele, pai, ensina ela a beber, ensina ela a fumar, leva ela no bar. Não é assim a filha que o senhor quer? Ele, não é assim, eu só queria que fosse menos. Mas eu, como sempre a dona da verdade, né? Eu tenho essa característica minha, eu sempre falo as coisas, nunca penso. Mas Deus está me moldando e está me ensinando. Não é assim. Se eu quero que meu pai aceite Deus, se eu quero que minha mãe aceite Deus, eu não vou fazer o Espírito Santo enfiar pela goela deles e fazer eles aceitar. Eu tenho que ser o Deus, eu tenho que mostrar para eles quem Deus é na minha vida. E eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser espelho. E Deus me mostrou, ame. Apenas ame. Hoje eu ligo para o meu pai e falo, pai, eu te amo tanto. Eu não falo mais, pai, o senhor não vai para o céu se o senhor ficar assim. Mãe, se a senhora beber desse tanto, a senhora não vai para o céu. Hoje eu só falo, mãe, eu te amo. E como Deus é lindo, e como Deus te ama também. Deus me mostrou, filha, não julgue sua alma. Ame o seu próximo. Deve amor para eles. Faça o que você fala que faz. E em 1 João, capítulo 3, versículo 18, fala, filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato, de verdade. Seja a verdade que você fala que é. Seja o amor que você quer que as pessoas sejam. Não julgue as pessoas. Não julgue jamais. Deus é maravilhoso, sabe? Quando eu era criança, eu tinha pastora, eu sempre fui a sincerona. Deus está mudando isso. A pastora hoje mandou uma mensagem, ó, vocês têm 3 minutos para dar um testemunho. Eu falei, 3 minutos? Como assim? Se eu falar que caí dentro do poço, Deus foi e me tirou o pano, nem vai dar para falar que poço que era. Eu não vou fazer isso. Mas Deus me mostrou que quando a gente tem que tocar o coração de uma pessoa, basta uma palavra. Não precisa ser um texto. Uma palavra apenas toca o coração da pessoa. E a palavra que eu quero falar para vocês aqui. Deus te ama. Deus é amor puro. Eu tinha uma foto de Jesus quando eu era criança, que ele bem assim, as mãos furadas, eu não entendia porque tanta tristeza naquela foto. E aí eu vejo assim que Deus, nem do jeito que ele morreu, não foi de qualquer jeito, porque ele morreu de braços abertos. E quando eu faço isso aqui, gente,
Você pode estar na pior. Meu Deus, quando o pecado tem no meu coração, me perdoa, Senhor. Eu quero te dizer que Deus está assim para você. Vem, filhinho, eu te amo. Quando você está no fundo do poço, só tem um lugar para você olhar, é para cima, é para Ele. Pode ter certeza que Ele está lá. Vem. Seu lugar não é no fundo do poço, seu lugar é aqui nos meus braços. Sinta o amor de Deus, sinta a paz de Deus. Deus te ama e sinta a presença dEle. Invoque Ele de todo o coração. Deus, como eu te quero, Senhor, como eu te amo. Às vezes a gente só pede casa, trabalho, saúde, mas a gente não pede a presença de Deus, que é o que importa. Deus, eu te quero aqui na minha casa. Deus, a minha casa é sua, minha família é sua, minha vida é sua. Eu sou seu, Senhor. Me usa como instrumento de bênção na vida daqueles que necessitam. Me leva aonde você quer. E a minha mãe e meu pai é um grande desafio para mim. Mas é com eles que eu mais aprendo. A minha escola é com eles. Deus está me mostrando que não é assim que eu vou mostrar o meu amor. Não é assim que eu vou mostrar que Deus está na minha vida. É amando eles, simplesmente. É falando do amor de Deus para eles. Não fale que você é um servo de Deus. Faça alguma coisa. Só não fale, não. Não deixe isso só na sua boca, não. Faça com atitude. Abraça as pessoas, ame as pessoas. Fale de Deus para as pessoas. Deixa Deus te usar. Não fale, eu sou filha de Deus. Eu sou serva e eu sou instrumento. Amém? Atrasado, não quero. E é assim, né? Já tenta, de qualquer forma que você se cale, você não abre a boca para agradecer tudo que Deus tem feito. E não tem como esse ano não agradecer pela vida do meu filho, né? Que chegou. Foi a palavra de Deus diz em Salmos que o filho é um presente de Deus, é uma recompensa que ele nos dá. E eu e meu marido, a gente se sente realmente recompensado, um presente do nosso filho, nossa vida. Aleluia. E eu lembro que com a segunda operação que eu fiz dele, devia estar com umas 21 semanas, eu fui lá fazer toda feliz e depois voltei para ver o resultado e acharam uma manchinha no coração dele com 21 semanas. E a enfermeira falou que podia ser normal sumir na próxima, que era normal sumir depois, ou era sinal de alguma síndrome, algum problema no coração. Eu falei, nossa, não acredito nisso. Fui para casa, falei com o Martúrio não pôde ir comigo, falei para ele. E a enfermeira falou que a gente podia procurar um médico especializado para ver o que era realmente, se a gente quisesse ou esperar. Porque eu não tinha o que fazer, ele estava na barriga, não tinha nada o que fazer, se fosse algum problema cardíaco, alguma síndrome. Aí eu fui para casa, falei com o Martúrio e a gente resolveu esperar, não procurar médico nenhum, só esperar o nascimento dele para ver e esperar a próxima operação, que era suposto sumir a manchinha. Nossa, esse tempo eu passei assim, meu Deus, não é possível. E Deus me deu uma palavra em Salmos 90, versículo 9, que diz: se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. E eu pus até essa frase na minha sala, todo mundo quer tem esse versículo na minha sala, para eu não duvidar, porque é difícil. Até o final da gravidez você ter certeza que seu filho será perfeito. Eu fiz outra ultrassom, continuou a mancha. Fiz mais uma, a mancha ainda estava lá no coraçãozinho dele. Falei, eu me agarrei nesse salmo e falei, seja o que Deus quiser. E para a honra e glória do Senhor, meu filho nasceu perfeito, sem nada. Aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus. A mancha sumiu, não aconteceu nada com ele. E foi graças a gente, às vezes duvida, a gente deixa o diabo brincar com nossa mente realmente. Você pensa, eu passei a gravidez inteira pensando. Quando eu vi o rostinho dele, falei, nossa, Deus é bom. É difícil acreditar e ter fé suficiente para
Deus falou e Deus vai cumprir, Ele é fiel para cumprir. Nasceu perfeito. Mas quando a pastora me chamou para dar um testemunho, eu confesso que não era sobre o meu filho que eu queria falar somente, mas sim sobre a vida do meu marido. Ao mesmo tempo que Deus me deu essa palavra, eu falei, nossa, mas ela não pode se parar somente no meu filho e não se cumprir na minha vida e na vida do meu marido também. A palavra de Deus diz que nenhuma praga se aproximará da minha casa. E alguns aqui eu acredito que saibam que o Marco Túlio toma remédio para controlar as convulsões que ele tem. Se ele não tomar, ele tem convulsão. Enfim, é um testemunho muito grande, mas eu vou resumir no final da minha gravidez, que ele teve 2 convulsões na mesma semana. Eu falei, nossa, meu Deus, eu não aceito mais isso na minha casa. Não pode isso acontecer mais na minha casa. Isso não é apenas para a vida do meu filho, ou para a minha vida. Esse versículo se resume para a minha casa, ou seja, a minha família. Então, nessas 2 convulsões que ele teve, eu agi de forma diferente. Antes eu culpava ele por não tomar o remédio na hora certa. Eu me culpava por ele ter o que tem. E eu falei, não, chega. Nessas 2 últimas convulsões, quando ele teve, eu sempre ficava paralisada, só conseguia segurar a cabeça dele para ele não se machucar. E nessas 2 últimas eu comecei a orar pela vida dele, declarar que na minha casa não tem espaço para doença, na vida dele não tem espaço para doença nenhuma. E eu comecei um jejum de 30 dias. Eu grávida, aquele barrigão, eu não podia ficar sem me alimentar. Mas eu fiz um outro tipo de jejum, que era algo que eu usava muito, que era redes sociais. Eu fiquei sem redes sociais durante 30 dias. E meu marido ia trabalhar e eu orava pela vida dele. À tarde eu ajoelhava, orava pela vida dele de novo durante esses 30 dias. De madrugada eu levantava, ele dormindo. Eu passava óleo em minhas mãos e ajoelhava na cama, nos pés dele, declarava sobre o propósito que Deus tinha na vida dele, que não era para a morte. E eu repreendia todo o mal sobre a vida dele, ajoelhado com aquele barrigão. Eu fazia questão de levantar durante esses 30 dias, declarando o que Deus revelou no meu coração, que nenhuma praga, então nem no meu marido, nem no meu filho. Eu não posso aceitar isso só para o meu filho e deixar meu marido de lado. Então eu levantei esses 30 dias e ele sempre tem convulsões de 3 a 4 meses. Ela volta, mesmo ele tomando remédio. E esse período agora era que se completava 3 a 4 meses. Eu comecei um novo jejum de 30 dias para Deus aumentar a fé no meu coração. Porque muitas vezes Deus fala, libera e a gente duvida. Como eu duvidei do meu filho no período da minha gravidez, eu falei, não aceito duvidar. Então eu fiz esses 30 dias de jejum de novo para Deus aumentar a fé no meu coração com respeito a esse versículo que Ele já tinha liberado sobre a nossa casa. Aí vem a pastora e me fala que ela sentiu no coração que eu testemunhasse. Então eu estou aqui para testemunhar que já tem 4 meses que o Marco não tem nada. E para declarar que ano que vem ele vem aqui testemunhar isso, não eu, mas ele. Que ele vai estar 1 ano e 4 meses sem nada na vida dele. Sem tomar remédio. Amém. É isso que eu queria falar e devolver a Deus toda a honra e toda a glória. Preciso da testemunha. Eu senti de tirar o sapato, eu não sei qual mistério. Meu testemunho hoje tem um tema. Eu não sou boa em falar assim, eu sou boa em escrever. Aí eu escrevi, mas saiu de mim. O tema, meu testemunho é: o que tem tomado o seu coração? A gratidão ou a murmuração? Na palavra de Deus, em Filipenses 2, de 14 a 16, diz: Deus dá uma ordem: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Para quê? Versículo 15 diz: para que sejais irrepreensíveis, ou seja, sem nenhuma falha, e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Porque se a gente não fizer dessa maneira, a gente vai ser como o povo que Deus tirou, né? Depois de 400 anos de Israel, da escravidão.
e levou para Canaã, mas no meio do caminho teve um deserto. E o povo murmurou. Eles não olharam de onde Deus tirou. Eles olharam o processo e murmuraram. E por isso demorou 40 anos, não é assim? O que isso tem a ver com o meu testemunho? Em 2013 eu me batizei e fui embora para o Brasil por decisão própria. Feliz, quero ir embora. Cheguei lá, foi tudo diferente do que eu pensei. Tudo. A minha família não me aceitou porque eles são católicos e não aceitavam a minha conversão. Eu tinha 2 filhos, era sozinha, não tinha esposo. E eu fiquei só no deserto. Mas sempre com o Senhor. Dizer só é até pecado, né? Porque Deus sempre esteve comigo. E nesse tempo eu conheci meu marido, nos casamos, mas eu não tinha o coração grato. Eu tinha o coração pensando nas coisas que eu não fiz, que eu deixei para trás, que eu não fiz dessa forma, e eu murmurava. E foi assim, um tempo que eu realmente estava cega a tudo do que eu tinha, tudo totalmente. E para completar, minha mãe me ajudava a murmurar, né? Nossa, mas você mora num lugar muito ruim, isso tá ruim, isso não funciona e aquilo. Então eu cheguei a um ponto que eu entrei em depressão profunda em 2016. Eu fui embora em 2013, então até 2016 eu murmurei muito. Em 2016 aquilo me derrubou. Me derrubou de uma tal forma que eu entrei em depressão no que é a depressão mais profunda que um ser humano pode entrar, ao ponto de pensar em me matar, mas nunca nem tentei. E aí foi quando eu vi, agora eu estou no fundo do poço, porque eu ainda raciocinava, mas eu não desisti de Deus, nunca. Eu não entendia nada, mas eu falava, Senhor, me ajuda. A única palavra que eu tinha, Senhor, me ajuda. E um dia, devido à circunstância, a minha depressão causou quase a perda da minha família toda. O que eu falo, minha família, meu esposo e meus filhos. Eles começaram a se perder no caminho. E algumas, aliás, pessoas que me conheciam muito pouco, Deus usava para falar assim, volta para sua casa. Eu saí da minha casa, fui para a casa da minha mãe, larguei esposo, levei os filhos, não larguei o esposo para lá. Ele se perdeu no caminho nesse tempo. Meu filho mais velho estava se perdendo no caminho e as pessoas voltam para sua casa. E eu falava, mas é eu que preciso de ajuda. Como que volta? Você tem que ajudar a sua família. Eu falei, mas ninguém me ajuda. Eu preciso de ajuda. Como que eu vou conseguir se eu estou aqui? Olha, se eu não como, nem tomo banho, eu não quero viver. Como? E um dia, Deus usou uma pessoa que eu não conheço, nunca nem vi, foi por meio da rede social. O meu marido me ligou e falou assim, vem embora, porque o diabo quer ceifar minha vida. E eu, quando desliguei, falei, você tem coragem de falar isso para mim? Se eu tô mal? Aí eu entrei nessa rede social e a pessoa falou assim, eu falei com essa pessoa, meu esposo quer que eu volte, o que eu faço? Ela falou, se você estivesse no lugar dele, pedisse para ele voltar e te ajudar, o que você faria? Aí nessa hora não precisou mais nada. Peguei e fui embora. No momento que eu fui embora, eu pisei na minha casa, eu fui curada da depressão. Curada como um milagre, assim. Eu pisei e acabou. Meus olhos se abriram, as escamas caíram. E eu comecei a entender tudo. E eu saí daquela casa, olhei para minha rua e falei, Senhor, obrigada. Obrigada, eu tenho tudo. Eu tenho vida, eu tenho meu marido com os erros dele, eu também sou falha. Tenho meus filhos com saúde, eu tenho comida, eu tenho meus irmãos em Cristo aqui na rua, meus vizinhos. E não é porque eu tinha coisas materiais, eu não tinha carro, a gente tinha uma vida muito simples, mas eu não precisava mais do que isso. E eu comecei a ser grata do fundo do meu coração, da feirinha que eu fazia a pé, puxando carrinho. Tudo era motivo de alegria. Eu olhava assim, falava, gente, que alegria, olha esse sol. E eu mesmo
eu me transformei realmente uma nova pessoa. É Cristo dentro de mim. A transformação não é o que Deus me deu. Porque naquele momento Deus não tinha me dado nada. Mas foi de dentro para fora. Eu comecei a enxergar o que Ele já tinha feito. E o que acontece? Assim, eu quero dar um conselho. Se às vezes alguém está passando pelo processo e não está vendo resultado, se analisa se você está murmurando ou se você está agradecendo. Porque enquanto você não passar por esse processo, agradecendo, você não vai chegar no propósito. Por quê? Assim que eu fiquei feliz e grata por tudo, meus documentos dos Estados Unidos foram aprovados. Amém. E eu falei, uai Deus, que isso? Agora que eu estou feliz aqui, Deus falou para te mostrar que não é o lugar, é com quem você está. Porque se você fosse para os Estados Unidos achando que os Estados Unidos ia resolver os seus problemas, você ia continuar a mesma pessoa. Hoje você sabe quem eu sou na sua vida, e agora você pode ir. Amém. Então esse é o meu testemunho hoje para honra e glória. Isso não é a minha vitória, isso é uma conquista. Minha vitória foi morrer para mim mesma e entender quem é o Senhor. Hoje eu tenho um documento, tirei minha carteira, não passei. Aleluia. E é tudo Ele, a honra é dele, a glória é dele. Eu não sou ninguém. Amém. Irmãos, essas mulheres, para quem não queria falar, né? Mulher não tem jeito, né? Mas glória a Deus, eu sei que foi testemunhos que edificou a nossa vida, né? E a nossa fé. A gente precisava ouvir isso hoje, amém? Mas eu já queria chamar a nossa querida pastora Kenny aqui. Essa mulher, né, de Deus, que o pastor Ramalho está no Brasil, a pastora Solange, pessoas que nós estamos aqui devido a eles, que tem sido bênção nas nossas vidas. E eu aprendi a amar a pastora Kenny por causa deles. Pensa uma mulher de Deus, irmãos. Uma mulher que eu amo de coração. E para nós, igreja, é um privilégio Deus trazer ela de Jacksonville para estar aqui conosco nessa manhã, trazendo uma palavra para nós. Que o Senhor possa continuar te usando, pastora, dessa maneira simples, poderosa, sobrenatural, da forma que Deus te usa. Deus seja bem-vinda, Deus te abençoe. Glória a Deus. Estenda suas mãos rapidinho, vamos orar por ela. Pai, aqui Amém. é a tua serva, a pastora Kenny, ela é serva. Ela veio ao chamado do Senhor, porque ela é obediente ao seu chamado. Aleluia, Senhor. Senhor, continua cuidando Nome da de vida Jesus. dela, da casa dela, dos Em filhos nome dela. de Jesus Cristo. Pai, continua cuidando do seu Abençoa, Pai, em nome esposo de e Jesus restaurando todas as Em coisas. nome saúde de Jesus. dele, toca na coluna dele. Em nome de Jesus, eu Traga peço. saúde completa. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, e usa ela conforme Em tu nome de queres. Jesus. Nós abençoamos Glória, a vida glória, dela e te Senhor. agradecemos pela vida dela, nome de Pai. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor e Senhor. A Ele toda a honra. Eu estou muito feliz por estar aqui nessa manhã. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, esse privilégio. Quero honrar nesta manhã o pastor Ramalho e a pastora Solange. São pastores que nós amamos, respeitamos e honramos. São pessoas que têm deixado um legado nessa cidade, nesse país. E nós honramos nessa manhã. Aleluia. Também quero honrar os pastores que estão cuidando dessa casa, a Vanilda e Renata, vocês são especiais. Muito obrigado por esse convite ilustre, maravilhoso. Muito bom estar aqui. Eu recebi com muita alegria esse convite, de vir aqui, rever cada um de vocês, estar com a liderança novamente, estar com a igreja do Senhor. E como é bom ver como Deus tem se movido nesse lugar. Antes de entrarmos na mensagem, eu quero cantar uma canção com vocês. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que
mim, se ache só a ti, então você pode dizer, igreja, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, você pode cantar e dizer, igreja, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebra. Você pode declarar essa palavra essa manhã? Coloca a mão no seu coração nesse momento. Diga, Senhor, faça dessa intenção a tua oração. E usa-me, sonda-me.
Bíblia comigo em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou dizer para vocês, podem se assentar, deixa eu só ver por aqui, né? Muito obrigada. Diz assim a palavra do Senhor: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhes tudo, tanto que tinha feito como que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, diga comigo, a um lugar deserto, Lugar deserto. e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o reconheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e teve compaixão deles. Diga comigo, e teve compaixão deles. Diga comigo, e teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, e o dia já está adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, agradeceu e os abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E partiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Feche os seus olhos. Papai, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra, pelos louvores a ti entoados, Senhor. Pedimos ao teu Espírito Santo de sabedoria, revelação e entendimento, possa estar nos conduzindo, Senhor amado, nessa tarde. Pai, eu coloco diante da tua presença cada vida, cada coração, cada família aqui representada, Senhor. Que teu Espírito Santo venha sobre a vida de cada um deles. Papai, nós declaramos nesta tarde que os nossos olhos estão postos em ti. Tu és o autor e consumador da nossa fé, papai. Tu és aquele, Senhor amado, que nos guia em todos os nossos caminhos. Nos guia nesta tarde, papai. Fala, ministra o nosso coração. Agora que vamos estar sujeitos à tua palavra, renova nossa mente. Que teu Espírito tenha toda a liberdade no nosso meio de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco, papai, nós te pedimos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Vamos assentar. O texto que lemos, esse texto tem como o centro a Jesus Cristo. Ele é o centro dessa história. Ele é o centro do texto da palavra de Deus. Nós sabemos dentro da palavra do Senhor que os milagres que Jesus realizou, todos eles foram um sinal. Um sinal é aquilo que aponta para algo ou alguém. Todos os sinais que Jesus fez, os milagres que Jesus realizou, todos eles apontaram para Jesus. E aqui nós vemos aqui que um dos principais motivos pelos quais os evangelhos sinóticos vão
contar a história de Jesus é para provar a deidade de Cristo. Embora Jesus não realizasse milagres para provar quem ele era, porque ele era Deus, quem é não precisa provar, quem é apenas discernido. Ele não tinha que provar nada para que as pessoas crescem nele. Jesus é Deus, ainda que a pessoa creia que não creia. Ele é Deus, se ele faz milagre, ele é Deus, se ele não faz milagre, ele é Deus. Se ele abre portas, ele é Deus, se ele não abre portas, ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Incondicionalmente. Se ele faz na nossa vida, ele é Deus. Se ele não faz, ele continua sendo Deus. Você pode dizer amém por isso? Aleluia. Amém. É maravilhoso, podemos contar os feitos do nosso Deus. Mas eu quero dizer para você que quando ele faz, ele é Deus. E quando não faz, é Deus também. Imutável, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. E nós vemos aqui os evangelhos mostrando a divindade de Jesus. Muito mais do que um profeta, um pregador itinerante, muito mais do que um reformador do judaísmo. Ele era o Filho de Deus encarnado, que estava entre nós, era o Messias prometido, esperado e aguardado por Israel. E chamamos o evangelho, esse evangelho de Marcos, o evangelho da ação, porque Jesus, narrado por ele, está sempre fazendo alguma coisa. Você vai ver nesse evangelho, entre um texto e o outro, Marcos sempre coloca a preposição imediatamente, logo, em seguida. E como se Jesus sempre estivesse fazendo algo, passando de um milagre para o outro, e assim por diante. Mas esta era a intenção de Marcos, demonstrar através da vida de Jesus os seus feitos, os seus atos, as suas ações, demonstrada pelo Mestre. Na narrativa do milagre que acabamos de ler, ele é o único milagre, queridos, que nós vamos ver nos 4 evangelhos. Depois da ressurreição do Mestre, esse é o único milagre que todos os evangelhos vão recitar sobre ele. Ou seja, é um dos maiores milagres, se podemos dizer assim. E nós vamos estar aqui falando um pouco dos detalhes de cada um, porque cada um vai contar esse milagre e com detalhes diferentes, distintos. E quando nós tomamos esse texto e começamos a meditar nele, encontramos riquezas profundas, tesouros escondidos. Diga comigo, tesouros escondidos. Esse milagre ele acontece ao redor da região ali da Galileia. Ele acontece depois do retorno dos apóstolos pela turnê missionária entre as vilas da Galileia. Jesus toma conhecimento nesse momento aqui da morte de João Batista, aquele que havia sido precursor, aquele que veio para preparar o caminho para que o Messias pudesse vir. Mas Jesus agora toma conhecimento de que João Batista foi decapitado, foi morto. E aprendemos aqui, queridos, que mesmo assim nós vemos o Jesus que toma essa notícia e não para com o seu ministério. E o que nós aprendemos aqui é que ao longo da nossa vida vão se passar momentos difíceis. Vamos passar por dores, por dificuldades, por adversidades, por lutas. Mas isso não pode parar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não podemos parar o nosso chamado, o nosso ministério. Esse encontro dos discípulos se deu provavelmente ali na vila de Cafarnaum, que era a base para as atividades missionárias de Jesus. Foi naquele local que Jesus recebeu esse relatório, o relatório dos discípulos, e sobre as maravilhas que eles haviam feito através do seu envio. Jesus se levanta e envia os discípulos de 2 a 2 para pregar a palavra do Senhor nas circunvizinhanças daquele lugar. Você imagina a euforia, e eles voltam e começam a dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós fizemos isso, pregamos o reino de Deus, pregamos a palavra do Senhor, pregamos as boas novas. E é nesse capítulo aqui
outros versículos antes, nós vamos ver isso claramente. Marcos 6, capítulo 2 diz: e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Queridos, não existe algo melhor para aquele que está fazendo a obra do Senhor do que o resultado dela. Você vê Deus agindo através daquilo que você foi chamado para fazer. Isso é extraordinário. E a Bíblia diz que Jesus toma a decisão nesse momento de levar os discípulos à parte. Ele ouve aquela palavra, o testemunho dos discípulos, e diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Vamos nos retirar para um lugar deserto. A primeira coisa que eu aprendo aqui, apesar de que Marcos vai demonstrar, Jesus está realizando um milagre atrás do outro, ele ressalta e deixa clara a importância de nos retirarmos em momentos da nossa vida. Ele diz: vamos para um lugar deserto. É importante retirarmos depois de uma vitória, depois de uma conquista. É importante retirarmos para descanso. É importante retirarmos para um tempo a sós. Nós vamos ver isso na palavra de Deus por todos os evangelhos. Você vai ver Jesus se retirando no meio do povo, no meio da multidão, indo a sós para uma montanha para orar, indo a sós para estar com o Pai, para buscar a presença do Senhor, para se fortalecer. Diga para a pessoa do seu lado, diga: é importante retirar-se. Queridos, é muito importante retirar-se. É muito importante ter esse momento aqui. É necessário um descanso. No versículo 31 diz o seguinte: vinde vós aqui à parte, ao lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus sabia como estava a condição dos discípulos. Eles estavam exaustos. Diga comigo: exaustos. Cansados. Queridos, a Bíblia diz que Jesus disse: vamos para um lugar deserto. Eu aprendo aqui que você precisa ser um grande líder. Um grande líder, para que pessoas te acompanhem para ir no deserto. Ninguém quer ir para o deserto. Mas a Bíblia diz que os discípulos acompanharam Jesus para o deserto. E não somente isso, a multidão também. Eles foram para o deserto. A multidão seguiu a pé, diz a palavra do Senhor. E o ministério de Jesus chegou a uma popularidade tão grande que eles não tinham tempo, diz a palavra, nem para comer, nem para estar se alimentando. E o que nós podemos tirar aqui? Jesus sempre retirava aquele para um lugar sozinho. Lucas capítulo 5, verso 16 diz o seguinte: e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Lucas 6, 2 diz o seguinte: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Marcos 1, 35 diz o seguinte: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. João 6,15 diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus sempre fugiu da fama e dos aplausos. Jesus nunca buscou glória para ele. Amém. Verdade, Jesus. A sua glória era fazer a vontade do Pai, era manifestar a presença do Pai. Oi? Você não vai ver Jesus se colocando como a estrela do lugar. Ele sempre mostrava o Pai, o coração do Pai. Ele sempre exaltava o Pai. Todas as vezes que o povo queria aplaudir, queria levantar, ele se retirava. Jesus fugia destes momentos, mas ele nunca fugiu da cruz. Ele nunca fugiu da cruz. Muitas vezes nós queremos ser aplaudidos, nós queremos ser reconhecidos, mas nós não queremos ser tratados. Hello? E é o tratamento que traz mudança na nossa vida, queridos. É o tratamento que muda o nosso caráter. É um processo, como foi dito aqui nessa manhã, nessa tarde, que transforma a nossa vida, que vai nos levar a um lugar, a uma dimensão maior. E Jesus deixa isso claro na sua palavra. Jesus sempre fugia desses aplausos. E eu entendo que quando nos
retiramos, conseguimos ver o que nós não vemos quando estamos no meio. Se eu estivesse aqui, eu estava aqui agora há pouco, aqui com vocês. Eu não consegui ver todos o rosto. Mas como eu me retirei para cá, eu posso enxergar cada rosto. Eu posso dizer a vocês o detalhe da roupa, do calçado, do cabelo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes nós precisamos nos retirar para enxergar o que nós não estamos enxergando quando estamos no meio. Amém. Deus abre os nossos olhos. Aleluia. Quando nos retiramos. Aleluia. Glória a Quando Deus. nos retiramos para a presença dele, os nossos olhos espirituais são abertos. Os nossos ouvidos espirituais são abertos. Quando nos retiramos, somos fortalecidos pelo Senhor. Quando nos retiramos, ouvimos a voz de Deus e não dos homens e o seu direcionamento. Sabe por que muitas vezes estamos em confusão? Sabe por que muitas vezes passam tantas coisas na nossa cabeça? Nós estamos ouvindo muito a voz das pessoas. Que voz você tem ouvido? Você tem se retirado para ouvir o que Deus tem para falar a respeito dessa situação? Dessa circunstância que você está vivendo? Ou você está aí no meio, ouvindo uma pessoa, ouve outra, ouve uma pessoa, e o que você pensa, o que você acha? Nós perguntamos a todo mundo, menos ao Senhor. Quando saímos do meio e nos retiramos, ouvimos o direcionamento de Deus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Quando nos retiramos, queridos, Deus nos imuniza dos desejos da nossa carne. Porque às vezes, eu não quero voltar para a América. Ok, agora é o tempo de voltar. Hello? Você está entendendo? Coisas que nós não queremos fazer, a carne não quer fazer, mas Deus diz, eis que é chegado o tempo, agora vai ser assim. E você se submete. Qual a direção que Deus tem que ter para a sua vida nesse tempo? Igreja, é tempo de discernir o tempo que estamos vivendo hoje. Qual a direção que Deus tem para a sua vida, para o seu chamado, para a sua casa, para a sua família? Hoje, você tem ouvido a voz de Deus? O ministério que o Senhor tem entregado nas suas mãos, você tem ouvido a voz de Deus, o chamado de Deus? Quando estamos na presença dEle, retirados, Ele mata os desejos da nossa carne. Quando nos retiramos, Ele coloca dentro de nós a verdadeira motivação do Evangelho. Qual é a verdadeira motivação do Evangelho? Diga comigo, almas. Aleluia. Alma. Glória a Deus. É vidas. Quando nos retiramos, aprendemos a descansar nele. E é nesse lugar onde a fama, o dinheiro, os aplausos não podem nos tocar. É nesse lugar, na presença dele, retirados. E tem N texto que nós poderíamos descortinar aqui nessa manhã. Para dizer, aos pés dele há aprendizado, aos pés dele há ensino, aos pés dele há descanso, aos pés dele há crescimento, aos pés dele, amados. Estar aos pés de Jesus é a melhor parte. É a boa parte. E a Bíblia diz que aquele que escolhe estar aos pés de Jesus é uma decisão que jamais lhe será tirada. E Jesus chama de boa parte. A Bíblia diz que Jesus vê a multidão e ao invés de ficar irritado, frustrado, decepcionado, porque ele não iria descansar, porque havia planejado com os seus discípulos um descanso, a Bíblia diz que ele teve compaixão. Jesus nos ensina o verdadeiro sentimento do seu coração. Eles estavam cansados. Tinham planejado um descanso. Mas ao chegar lá, a multidão chegou primeiro, porque a multidão veio seguindo à beira da praia. Eles viram quando eles entraram dentro do barco. E quando chegou lá, a multidão, a Bíblia diz que já estava. A Bíblia diz que ovelhas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas carentes que precisavam de orientação, direção, com fome, precisavam de um líder, estavam dispersos. Assim era a nação de Israel. E a Bíblia diz que Jesus olha para a multidão e tem compaixão delas. Ou seja, teve empatia, sentiu no profundo da sua alma a necessidade daquela multidão.
A atitude fundamental de um líder é a compaixão que ele tem pelo povo. Hello? Lucas, em um relato paralelo, diz que Jesus acolheu as multidões, não somente compadeceu-se dela, mas também acolheu as multidões. Existem dias, amados, que nós não queremos acolher ninguém, mas o Senhor nos chamou para ter o coração de Cristo. Nos nossos dias de hoje, é uma grande multidão que precisa ser acolhida. Hoje nós precisamos de pessoas que tragam em si a marca de Cristo, que é o amor e a compaixão. Líderes que carregam a marca de Cristo, amor e compaixão por vidas. Mateus vai dizer que ele curou ali muitos enfermos. João acrescenta dizendo que ele chamou para si as multidões. O Evangelho de João capítulo 6, verso 3 diz o seguinte: Jesus se assentou em um monte com seus discípulos e passou a ensinar as multidões. A Bíblia diz que eles chegam, Jesus sente compaixão pela multidão, e eles estão no meio. Jesus chama os discípulos e sobe para um monte. Ele sai de uma dimensão inferior e vai para uma dimensão superior com seus discípulos, se assenta e começa a ensinar a multidão, diz a palavra do Senhor. Ao final do dia, os discípulos percebem uma necessidade entre a multidão. E Jesus também. A Bíblia diz que eles estavam com fome. Havia mulheres e crianças naquela multidão. Queridos, cerca mais ou menos, historiadores dizem, de 15 mil a 20 mil pessoas. Porque eram 5 mil homens fora mulheres e crianças. Normalmente, sempre há mais mulheres e crianças do que homens no lugar. Então, mais ou menos por aí. Esta multidão toda sentindo fome. Os servos do Senhor foram chamados para ver como as pessoas podem ser satisfeitas no deserto, ao invés de apenas contemplarem seus desafios. Queridos, Deus depositou em nós capacidade para suprir a necessidade das pessoas que estão aí precisando. A Bíblia diz que os discípulos vêm falar com Jesus, verso 35, é deserto este lugar, e já avançada a hora. E os discípulos então trazem uma solução para aquele problema, verso 36, despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Os discípulos queriam que Jesus dissesse o seguinte, vamos dar a bênção apostólica, está encerrado o culto, queridos, podem ir, foi lindo. Podem com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós estamos enfrentando uma luta tão grande, a coisa está tão difícil, que você quer resolver a situação o mais rápido possível. E a forma mais rápida. Senhor, despede a multidão. Manda a multidão embora. Eles vão comprar pão para si em outros lugares. E Jesus vira para eles e fala, deem voz de comer a multidão. Existe situação que a gente quer se livrar dela. Sabe aquela situação que você já tentou, você já deu de si, você já fez tudo, você já orou, você já jejuou, você já buscou, e você já tentou humanamente, com a sua experiência, com a sua graça, fazer de tudo que podia ser feito, e nada aconteceu. Aí você quer saber de uma coisa? Olha, chega, despede. Mais fácil. Nós queremos a solução mais fácil, mais rápida. E sabe o que Jesus fala para os discípulos? Não. Deem vocês de comer a multidão. Senhor! Filipe diz, Senhor, é impossível. Nem 200 denários conseguiria saciar essa multidão. 200 denários era equivalente a 8 meses de trabalho de um trabalhador. Seria impossível conseguir que eles comessem um pão cada um. Seria impossível. Nós não temos, em outras palavras, nós não temos essa quantidade de dinheiro. André escuta aquilo e sai de perto.
E aí Jesus fala assim: venha aí, o que vocês têm? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem nada. Mas o Senhor fala assim: olha, veja o que você tem. Porque Deus sempre entrega algo para nós, queridos. Deus falou para Moisés: Moisés, o que tens, Moisés? Senhor, apenas um cajado. Oh, yes, você tem um cajado? Então joga esse cajado no chão. Ela vira uma serpente. Toma esse cajado, Moisés. Ele agora floresce. Diante do Mar Vermelho, Senhor, o povo está clamando, o povo está desesperado. O que eu faço? Ele diz: toca as águas e diga ao povo que marche. Aleluia. Com o que foi que ele tocou? Ei. Com o seu cajado. Moisés toca na rocha com o cajado. Deus sempre nos entrega algo. Deus sempre nos entrega algo. 1 Reis, capítulo 15, vai falar sobre a mulher que vem diante do profeta. Não, 6, perdão. E vai dizer o seguinte: profeta, o meu marido morreu. Meu marido, teu servo, morreu. E eu estou com os meus 2 filhos em casa. E eu não tenho nada. Ele disse: o que tens em casa? Ele disse: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Ela fala uma botija de azeite, ou seja, tinha um pouquinho. Porque se ela fala uma botija com azeite, significa que ela pega muito. Mas é uma botija de azeite. Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. E o Senhor faz o milagre. Você conhece a história. O que é que você tem? Você tem algo. Deus entregou para cada um de nós algo. Deus colocou em nós talentos. Cada um de vocês aqui tem talentos diferentes. Tem pessoas na cozinha hoje fazendo uma comida deliciosa, maravilhosa. Eu vou falar para vocês, não é a minha praia. Não mesmo. Arranho na cozinha, mas não fui chamada nessa área. Não é algo que eu desenvolvo com graça, com talento. Mas tem gente que tem. Cada um tem um talento. Deus colocou em você. O que é que você tem? Pastor, eu não tenho nada, senão um coração cheio de amor. O que as vidas estão precisando? De que, igreja? Coração cheio de amor. Um coração cheio de amor. Eu quero dizer para você que Jesus, em meio à circunstância, nunca é pego de surpresa. Não tem nada. A Bíblia diz que ele sabia o que ele estava para fazer. Ele sabia o que estava para fazer no meio daquela situação. E André sai dali e encontra um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E ele diz o seguinte: vamos até Jesus. André chega e fala assim: Senhor, Felipe não tem pão, Felipe não tem provisão, não tem dinheiro, os discípulos não têm, eu também não tenho, mas esse menino aqui tem. 5 pães e 2 peixinhos. Você tem coragem de abençoar pessoas quando você não tem condição de abençoá-las, indicando outra pessoa? Aleluia. Glória a Deus. Ou você é daqueles brasileiros que chegam na América e sai pisando em cima de todo mundo? Eu não tenho condições de te abençoar, mas essa pessoa aqui tem condições de te abençoar. Hello. Vocês estão entendendo, amados? Para cada um Deus entregou algo. E nós precisamos reconhecer isso na vida de cada um. A Bíblia diz que nós devemos olhar a cada um superiores a nós mesmos. Deus colocou algo em cada um. E todas as pessoas são importantes para Deus. E todas as pessoas são importantes no corpo de Cristo. Todas, absolutamente todas. Desde aquela que começa a abrir a porta ali, aquela que vai ao banheiro, limpa o banheiro. Estas pessoas são especiais para o corpo de Cristo. A multiforme sabedoria de Deus, ela é manifesta no meio da igreja. Cada um de nós, Deus usa de uma forma, de uma maneira. E a Bíblia diz que Jesus toma aqueles pães e aqueles peixes e faz o quê?
Ele dá graça. Eu quero dizer para você que não há riqueza, não há multiplicação sem gratidão. Você somente conseguirá a ter riqueza se você aprender a ser grato. Em todas as áreas da sua vida. Eu poderia contar N testemunhos para vocês aqui, queridos, que Deus tem feito na minha vida. E eu quero dizer para você, gratidão é uma alma, é algo poderoso no reino. Glória a Deus. É uma Aleluia. semente que você planta e você colhe. Uma outra época eu venho aqui falar sobre gratidão com profundidade, tá? Eu quero falar para vocês quais são os sintomas de uma pessoa que não é grata e quais são as virtudes de uma pessoa que é grata e o que pode acontecer na vida dessa pessoa, os resultados de ambas situações. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Jesus dá graça e Ele abençoa aquele alimento e Ele parte o pão e o peixe e entrega aos discípulos. Eu aprendo o seguinte, que a multiplicação ela acontece na ambiência da compaixão e da gratidão. A multiplicação acontece na ambiência da compaixão e da gratidão. Você precisa ter compaixão pelo próximo. Deus não vai multiplicar nada na sua vida sem propósito. Por que é que você está querendo ser próspero? Por que é que você quer ganhar mais dinheiro? Diga para mim. Pastor, eu vim para a América, eu quero ser próspera. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que a intenção do Senhor é te prosperar mesmo. Eu não prego uma teologia de prosperidade vã. Eu prego uma teologia de prosperidade bíblica. Você trabalha, a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Você se esforça, você tem os princípios corretos da palavra de Deus e é impossível você não prosperar. Você é dizimista fiel e ofertante, você é uma pessoa esforçada, você dá o melhor de si no seu trabalho, você coloca Deus em primeiro lugar, mas tem um propósito. Deus não dá riquezas para alguém sem propósito. A riqueza e a multiplicação vem quando você pensa no próximo. Aleluia, Pai. Jesus não multiplicou os pães para Ele mesmo, porque lá no deserto, quando Ele estava sozinho, 40 dias, naquele lugar que o Espírito Santo leva para lá, Satanás se apresenta e diz, transforma essas pedras em pão, e Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas agora nesse momento Ele vai multiplicar pão. Por quê? Porque existe uma multidão que precisa ser alimentada. Deus multiplica e traz riqueza na nossa vida quando pensamos no próximo. Amém. Você quer ficar rico para quê? É dando que se recebe. Para ficar andando de marca para baixo e para cima com as melhores roupas, os melhores bolsos, os melhores calçados, os melhores carros, as melhores casas. E aí? Isso é egoísmo. Claro que Deus quer que você tenha o melhor. É óbvio. Nada disso é mal, nada disso é ruim, não. Pelo contrário, glória a Deus, que o Senhor vai te dar muito mais. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus entrega prosperidade para uma pessoa para que Ele ajude outras pessoas. Quantos missionários você tem sustentado? Quantas crianças você tem alimentado? Quantas famílias você tem ajudado nessa América? Com o que você ganha? Ou você até hoje nunca ajudou ninguém? Você até hoje nunca estendeu a mão para ninguém? E você quer ser próspero? E você quer que Deus multiplique? Querido, não vai funcionar. É a lei da semeadura. Eu tenho orado ao Senhor, falei, papai, eu quero, Senhor, abençoar vidas, crianças, jovens, Aleluia. adolescentes, famílias. Eu quero
em nome de Jesus, chegar a $100 mil por mês. Amém. Para investir nessas vidas. Aleluia. Quero. Nós temos abençoado muitas pessoas. Pastor, isso é impossível. Não, é possível. Eu conheço gente aqui na América e no Brasil que estão investindo pesado em obra social. Estão ganhando vidas para Jesus. Aleluia. Através da sua riqueza, da sua multiplicação. Amém. Tiago diz: vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para si próprio. Queridos, simplesmente orar e pedir a Deus para multiplicar a nossa renda, para sermos prósperos, para termos riqueza, por nós mesmos, isso é egoísmo, isso é orgulho. Deus não vai multiplicar. Agora, quer receber o dom da riqueza? Pense no próximo. Pense em famílias que estão passando necessidade. Pense em pastores. Pastores que estão no campo missionário, com dificuldade para criar os seus filhos, para trazer o alimento, o pão na sua mesa. Queridos, nós somos tão abençoados nessa terra, assim ou não? Aleluia. Quantas vezes você enviou roupa para o Brasil? Quantas vezes você doou? Porque isso requer gratidão. Gratidão não é eu chegar aqui e dizer, Senhor, muito obrigado, eu sou grato. Não. Mostre-me a tua gratidão com as suas atitudes. Gratidão tem ação. Gratidão tem ação, igreja. Amém, Senhor. Então eu quero que você entenda, a multiplicação acontece na ambiência da compaixão e da gratidão. Jesus multiplica. E Jesus entrega na mão dos discípulos. Agora eu quero terminar, estou terminando. Jesus pergunta aos discípulos, deem voz de comer. Os discípulos querem dispensar a multidão. A multidão fica decepcionada com os discípulos, porque afinal de contas estão andando com o mestre tanto tempo. E nada. Eles não têm nada para dar à multidão. A multidão fica decepcionada. Os discípulos, por sua vez, Jesus diz, deem voz de comer. Eles olham para a multidão, todo mundo olhando para eles, olham para o discípulo, Senhor, não vamos fazer, não temos nada. Na realidade, Jesus queria ouvir o seguinte, que é isso, Senhor? Filipe diz, comprar pão nada. Tu és aquele que gera, o Senhor é aquele que cria todas as coisas. O Senhor é aquele que faz tudo. Para ti nada é impossível, o Senhor pode alimentar isso aqui. Isso que ele queria ouvir. Porque ele já sabia bem o que ia fazer, diz a palavra. Mas não é essa a solução que os discípulos apresentam. Mas naquele momento, embora aqueles discípulos haviam decepcionado aquela multidão com a sua atitude, achando que já estavam prontos, né? Porque Filipe, no momento em que Jesus pergunta, ele fala, nem 200 denários daria para alimentar essa multidão. Ou seja, eu vou mostrar a ele o quanto eu sou bom de matemática. E Jesus diz, ninguém passou no teste. Apesar que aqueles líderes haviam decepcionado a multidão, Jesus poderia ter dito o seguinte, eu vou multiplicar e eu vou entregar aqui no meio da multidão. Vou multiplicar e eu vou entregar para cada um. Não é isso que acontece. Ele entrega na mão dos discípulos. Eu vou dizer uma coisa para você, líderes podem ter te decepcionado. Isso é normal, acontece. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Deus não desiste deles. Deus não desiste deles. Deus não vê como nós vemos. Deus não age como nós agimos. Há uma compaixão. Deus consegue ver além do alcance do coração, daquilo que nós estamos enxergando. O Senhor entrega na mão deles. E o que acontece é na mão deles que a multiplicação vem. Entendeu, amados? Todos são importantes para o Senhor. Deus quer curar tanto aqueles que decepcionaram, quanto aqueles que se ficaram decepcionados. Deus quer tratar com os dois. Mas o Senhor não desiste de nenhum dos dois. Hello. Uma outra
coisa que Deus multiplica antes dos pães é a fome daquela multidão. Jesus vai multiplicar esses pães, esses peixes já de tardezinha. Já estava tarde. A multidão passou todo o dia sentindo fome. Multiplicou ou não multiplicou a fome? Sim ou não? De manhã estava com fome. Ao meio-dia com fome. 3 horas da tarde com fome. E Jesus ali ministrando. Mas aquele povo permaneceu fiel. O Senhor multiplicou o vazio dentro deles. E o Senhor podia ter um momento que chegou lá e falou assim: olha, eu vou dar uma comida maravilhosa para vocês. Mas não. Jesus sempre dizia: a minha comida e bebida é fazer a vontade do Pai. Aleluia. E ele esperou que aquela multidão fosse completamente esvaziada. E mais tarde fez a multiplicação. Deixa eu dizer uma coisa para você. O quanto de vazio você está vai determinar o quanto de multiplicar o Senhor vai vir sobre a tua vida, vai encher a sua vida. Amém. Você me diz para mim, quanto de vazio você tem dentro de si e de si mesmo? Eu te direi o quanto você será cheio de Deus. Da multiplicação de Deus. Essa fome que você sente, esse desejo que você sente de Deus, vai trazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Fica de pé, igreja. O Senhor quer te encher nessa manhã. O Senhor quer encher a sua vida nessa manhã. Ele somente multiplica pão e peixe depois que Ele multiplica a sua fome. Se você souber ser fiel no tempo do esvaziamento, você saberá ser fiel no tempo da multiplicação. Deus multiplica. O volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio dele. Quanto você pode ser cheio dele. E quando ele vier essa multiplicação, a glória será dele, não será sua. Toda a glória, toda a honra será dele, não é nossa. Amém. Você pode dizer amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluia, Senhor. Obrigado. O Senhor está aqui nessa tarde, dizendo para nós a importância que Ele dá às multidões, a vidas. O Senhor Jesus nessa tarde quer nos ensinar que o coração dele está voltado para pessoas e não para coisas. Queridos, não use as pessoas para edificar o seu ministério. Use o seu ministério para edificar as pessoas. Use o que Deus te entregou para alcançar vidas. Use o que Deus te entregou para abençoar vidas e famílias. E aí você vai ver uma multiplicação. O Senhor quer fazer de nós instrumentos na mão dele para o louvor da sua glória. O Senhor quer fazer de nós pessoas que vão levar a palavra, a provisão que a multidão precisa e necessita. O ano que vem, eu tenho certeza, vou ver esse lugar aqui lotado. Amém. Porque você vai entender essa palavra. Gratidão é muito mais do que palavras. Gratidão é amar as vidas. Gratidão é ter compaixão das vidas. Gratidão é estender as mãos e abençoar vidas.